Urodela ou caudata. O que são? Também chamados de caudados, pois possuem cauda, os urodelos são anfíbios pertencentes à ordem Urodela. O nome urodelos deriva do grego. Uros significa cauda e delos significa visível. Algumas características gerais dos urodelos. Possuem corpo com formato alongado, possuem cauda, possuem 4 membros, patas curtas, que usam para se locomover. Apresentam a capacidade de regeneração de cauda e membros. Grande parte das espécies possui corpo pequeno, entre 30 cm e 50 cm de comprimento. Podem apresentar fertilização externa, maioria das espécies, ou também Anuras. O que são? Os anuros são animais anfíbios que não possuem cauda, como por exemplo rãs, sapos e pererecas. O nome vem do grego, onde a significa sem e urus significa cauda. Principais características: anatomia corporal adaptada para saltar. As pernas traseiras dos anuros são mais compridas e mais fortes do que as dianteiras. Esta característica anatômica favorece os saltos desses animais. Os machos possuem sacos vocais abaixo da boca, cuja função é emitir sons, cochoar, específicos para atrair as fêmeas em período de reprodução. Coluna vertebral rígida e curta. O corpo dos anuros é curto e largo. Reprodução. No período reprodutivo, os anuros exibem um comportamento interessante. Eles cantam para atrair as fêmeas. Após encontrar um parceiro, ocorre um momento conhecido como amplexo nupcial, em que o macho abraça a fêmea e estimula a liberação de óvulos. No momento que isso ocorre, o macho elimina seus espermatozoides sobre os óvulos fecundando-os. Metamorfose. Do ovo nasce o girino, a forma larval dos anuros. Eles vivem em ambiente aquático, apresentam brânquias e uma cauda bastante desenvolvida, além de não possuírem pernas. Eles também apresentam uma boca pequena adaptada à sua alimentação, que ocorre normalmente por processos de filtração e raspagem do substrato. Nessa fase da vida, o coração desses animais apresentam apenas um átrio e um ventrículo, sendo semelhante ao dos peixes. Durante o processo de metamorfose dos anuros, os girinos ganham seus membros. Inicialmente, desenvolve-se os membros posteriores na região próxima ao início da cauda, e posteriormente desenvolve-se os membros anteriores. Ocorre também o surgimento dos pulmões e modificações na estrutura do coração, que passa a ter 2 átrios e um ventrículo. Assim que o pulmão forma-se, o animal pode sair do interior da água. E finalmente ocorre a reabsorção da cauda e o animal passa a apresentar as características morfológicas de um adulto, apesar de ainda serem pequenos. Habitat. Vivem próximos às beiras de rios, lagos e córregos. São encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Grande parte das espécies de anuros é encontrada em zonas equatoriais e tropicais do planeta, em função da grande disponibilidade de água. Os anuros venenosos. Algumas espécies de anuros, principalmente de sapos e rãs, produzem toxinas cuja principal função é torná-los desinteressantes aos predadores. Essas toxinas possuem gosto desagradável e provocam irritações nos predadores. Nos homens, o veneno destes anuros pode trazer sérias consequências, dependendo da toxicidade do veneno e da tolerância a cada ser humano. O melhor a fazer é não se aproximar ou tentar pegar os animais, principalmente os que possuem cores fortes. Obrigado! Ginofiona lapoda é uma ordem de anfíbios que inclui cerca de 105 espécies.
distribuídos por 5 ou 6 famílias, segundo quem as classifica. São típicos do hemisfério sul, estão bem representados no Sudeste Asiático e na América do Sul. Os dinofionos possuem grandes semelhanças com as minhocas. Em alguns locais do Brasil são chamados também de minhoco-sul. No entanto, são vertebrados, o que os separa dos anelídeos. O nome cobra cega é dado devido à sua semelhança com cobras, e também porque são consideradas cegas, pelo menos para a formação de imagens e pela sua capacidade de enxergar. O tamanho desses animais varia muito entre as espécies, variando desde poucos centímetros a em torno de 1,5 m. A ginofiona, representada pelas cobras cegas e cecílias, são encontradas geralmente enterradas em solos úmidos ou na água, se alimentando de animais subterrâneos e outros pequenos seres vivos. Possuem corpo cilíndrico, alongados e com anéis, e se apresentam sem patas e sem caudas. Quanto à cabeça, possuem crânio sólido. Os olhos, na maioria das vezes, são atrofiados, fazendo jus ao seu nome vulgar. Entretanto, estes animais possuem tentáculos sensoriais que auxiliam nesse sentido. Além dessas duas aberturas, há também as narinas. Machos possuem órgão copulador, ou falodeu, que propiciam a fecundação interna. Há indivíduos ovíparos e vivíparos. No caso desses primeiros, as fêmeas desenvolvem cuidado parental, ou seja, cuida de seus filhotes até que obtenham condições de sobreviverem sozinhos. Quanto aos vivíparos, algumas larvas podem permanecer por até 1 ano no oviduto das fêmeas, se alimentando. Depois dos 3 meses de vida, de uma secreção nutritiva produzida pela parede do útero, utilizando-se de seus dentes. Dinofionos são muitas das vezes confundidos com as cobras de 2 cabeças. Essas pertencentes à família dos anfibenidos são répteis dotados de escamas. Além disso, a cloaca desses animais é transversal em relação ao plano do tronco. Já as cobras cegas não possuem escamas. A cloaca é longitudinal e em seu corpo há anéis queratizados em seu comprimento. O que são répteis? São animais vertebrados que possuem o corpo com escamas, e uma das suas características é a sua temperatura corporal variar de acordo com a temperatura do ambiente em que estão. A pele dos répteis é uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida em ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas, cobras, placas, jacarés, crocodilos ou carapaças, que são as tartarugas e os jabutis. Alimentação e digestão. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras. Eles possuem sistema digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. Possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem, por exemplo, sentir o gosto e o cheiro das coisas. Os olhos possuem pálpebra e membrana niquititante, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora da água. Embora os répteis não tenham orelha externa, alguns deles apresentam conduto auditivo externo e curo, que fica abaixo de uma dobra da pele, de cada lado da cabeça. Na extremidade de cada conduto auditivo situa-se o tímpano, que se comunica com a orelha média e a interna. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis é capaz de ouvir diversos sons. Eles são classificados em 3 tipos: quelônios, crocodilianos e escamados. Os quelônios têm o corpo recoberto por 2 carapaças. Esses animais não têm dentes. A boca apresenta um bico córneo. São as tartarugas, os jabutis e os cágados. Já os crocodilianos são grandes répteis aquáticos que têm o corpo alongado e recoberto por placas córneas. Eles possuem 4 membros, que são usados para a locomoção terrestre e aquática, que são os crocodilos e os jacarés. Já os escamados são os lagartos e as serpentes, conhecidas como cobras, que possuem a pele recoberta por escamas. A reprodução dos répteis é sexuada, com sexos separados e fecundação interna. Os ovíparos põem ovos que eclodem fora do corpo da mãe. Exemplo, tartarugas. Os vivíparos, o embrião desenvolve-se dentro do corpo da mãe. Exemplo, serpentes marinhas. Já os ovivíparos, nesse caso, os ovos ficam retidos dentro do corpo da mãe. E os filhotes nascem formados. Exemplo, o lagarto.
Aves. As aves constituem uma classe de animais vertebrados, tetrápodes, endotérmicos e ovíparos, que são caracterizados principalmente por possuírem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asa, bico córneo e ossos pneumáticos. São reconhecidas aproximadamente 9.000 espécies de aves no mundo. A principal característica que permitiu conquistar o meio terrestre, mais fácil que os répteis, é a capacidade de manter a temperatura corporal relativamente constante à custa de uma alta taxa metabólica gerada pela imensa combustão de alimento energético das células. Classificação científica das aves. Reino: Animalium. Subreino: Metazoa. Filo: Chordata. Subfilo: Vertebrata. Intrafilo: Gnatostomata. Superclasse: Tetrápoda. E classe: Aves. Característica das aves: são animais vertebrados. Presença de coluna vertebral segmentada. São bípedes. Se movimentam na posição vertical, usando as extremidades inferiores para assentar no solo. São ovíparos. Embrião que se desenvolve dentro de um ovo, em ambiente externo e sem ligação com a mãe. São homeotérmicos. A temperatura corporal é mantida constante mesmo com variação da temperatura do meio ambiente. Possui o corpo coberto por penas. Possuem asas. Grande parte das aves consegue voar com estas asas. Possui bico, usado para pegar alimentos, quebrar, furar e até transportar. Possui ossos pneumáticos, com presença de ar na parte interna, são ocos. As aves não possuem capacidade de urinar, pois não possuem bexiga para armazenar a urina, e quando consomem líquidos, principalmente água, estes vão para o intestino, local de absorção. As impurezas se transformam em urato, que saem junto com as fezes. A respiração: pulmões e sacos aéreos. Embora o sistema respiratório também contribui para a manutenção da homeotermia e os pulmões sejam pequenos, existem sacos aéreos, que são ramificações pulmonares membranosas que penetram por entre algumas vísceras e mesmo no interior de cavidades de ossos longos. A movimentação constante de ar dos pulmões para os sacos aéreos e destes para os pulmões permite um suprimento renovado de oxigênio para os tecidos e contribui para a manutenção de elevadas taxas metabólicas. A pele das aves é seca, não dotada de glândulas, e rica em queratina que, em alguns lugares do corpo, organiza de forma de placa, como garra, bico córneo, e é constituinte fundamental das pernas. As aves não têm glândulas na pele, no entanto, há uma exceção, a glândula europigial, ou europigiana, localizada na porção dorsal da cauda e cuja secreção oleosa lubrificante é espalhada pela ave, com um bico nas pernas. Essa adaptação impede o encharcamento das penas em aves aquáticas e ajuda a entender por que as aves não se molham, mesmo que fiquem desprotegidas durante uma chuva. Digestão e excreção em aves. As aves consomem os mais variados tipos de alimentos: frutos, néctar, sementes, insetos, vermes, crustáceos, moluscos, peixes e outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, fígado e pâncreas. Ao serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo, cuja função é armazenar e amolecer os alimentos. Daí, eles vão para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde sofrem a ação de sucos digestivos e começam a ser digeridos. Passam então para a moela, o estômago mecânico, que tem paredes grossas e musculosas, onde os alimentos são triturados. E finalmente atinge o intestino, onde as substâncias nutritivas são absorvidas pelo organismo. O resto, não aproveitado, transforma-se em fezes. As aves possuem uma bolsa única, a cloaca, onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor, e que se abre para o exterior, e por essa bolsa eles eliminam as fezes, a urina e também põem os ovos. É isso aí, galerinha. Por hoje é só.
Os quilópodes são animais que possuem grande quantidade de pernas articuladas. São artrópodes e fazem parte da classe Xilopada. Existem atualmente cerca de 580 espécies de quilópodes descritas. O corpo é composto por cabeça e tronco. O corpo dos quilópodes possui o formato achatado e alongado. É composto por vários anéis interligados. Apresentam um par de pernas por segmento. Possuem muitos pares de pernas articuladas. São pequenos, pois a maior parte das espécies destes animais medem entre 2 e 7 centímetros de comprimento. Possuem olhos simples e um par de antenas. São animais venenosos, sendo que usam o veneno contido numa glândula para imobilizar a presa. O veneno é injetado através de garras que possuem na cabeça. O sistema respiratório é aberto. Os animais quilópodes são carnívoros e se alimentam principalmente de besouros, pequenos vermes da terra e larvas. Já a digestão é realizada por um tubo digestório completo que tem início na boca e termina no ânus. O processo de respiração dos quilópodes é realizado por um sistema formado por traqueias. A reprodução dos quilópodes é sexuada, logo, os sexos são separados nestes animais. A fêmea bota grande quantidade de ovos. Os animais vivem principalmente em locais escuros e úmidos. São encontrados em locais com acúmulo de lixo e entulho, tocos de árvores em processo de apodrecimento e parte seca das redes de esgoto. Os exemplos de quilópodes são lacraias, centopeias, geofilomorfos. O reino dos quilópodes é Animalia. Algumas espécies de centopeias possuem até 191 pares de pernas. A maior espécie de quilópode é a Escolopendra, também conhecida como centopeia gigante da Amazônia. Ela possui 30 centímetros de comprimento. O veneno dos quilópodes não é mortal para a maioria dos seres humanos. Porém, se uma pessoa for alérgica ao veneno, pode ter um choque anafilático e morrer após receber uma picada destes animais. Pessoas que não são alérgicas vão sofrer forte dor no local após serem picadas. Os insetos são seres invertebrados do filo Artrópodes. Possuem exoesqueleto quitinoso, 6 patas distribuídas em 3 partes ligadas ao tórax. Seus corpos são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas, 2 pares de asas, na maioria das vezes, mas há espécies com apenas um par de asas e outras sem.
Os insetos possuem sistema digestório, um tubo que se estende da boca até o ânus. Ele é composto por esse tubo, chamado tubo de Malfig, que capta os produtos residuais e desembocam na parte final do tubo digestivo, onde são evacuados e eliminados com as fezes. Eles secretam ácido úrico. O sistema respiratório dos insetos está composto por traqueias, uma série de tubos vazios que em seu conjunto formam um sistema traqueal. Os gases respiratórios circulam através deles. As traqueias se abrem ao exterior através dos estigmas ou espiráculos. Em princípio, um par em cada segmento corporal. Logo vão reduzindo progressivamente seu diâmetro até converter-se em traquéolas, que penetram nos tecidos e levam oxigênio às células. Na respiração traqueal, o transporte de gases respiratórios é totalmente independente do sistema circulatório, pois o fluido circulatório, hemolinfa, não armazena oxigênio. Os insetos também possuem sistema nervoso, que consta do cérebro e de uma cadeia ventral de nervos. O cérebro está na cabeça e também possui órgãos sensoriais, antenas para olfato, olhos compostos e simples e órgãos auditivos. Agora nós vamos falar da reprodução e do desenvolvimento dos insetos. Primeiramente, eles têm sexos separados e sua fecundação interna. São animais ovíparos que podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. O primeiro deles é o desenvolvimento direto, ou ametábulo, metábulo de metamorfose, e A, o prefixo de negação, ou seja, não faz metamorfose. O ovo eclode um jovem semelhante ao adulto, ele somente cresce ao longo do tempo. O segundo tipo é o indireto com metamorfose incompleta, ou M-metábulo, M de meio, metábulo de metamorfose. Do ovo eclode uma forma chamada ninfa, que é semelhante ao adulto, mas que não tem asas desenvolvidas. Temos como exemplo de insetos de desenvolvimento M-metábulo o gafanhoto, barata e percevejo. O terceiro e último tipo é o indireto com metamorfose completa, ou holometábulo, holo total, metábulo, metamorfose. Do ovo eclode uma larva bastante distinta do adulto. Essa larva passa por um período que se alimenta ativamente, para depois entrar em estágio denominado pupa, conhecido como casulo. Quando ocorre a metamorfose, a larva se transforma no adulto ou ímago, que emerge completamente formado. Depois de adulto, o inseto holometábulo não sofre mais mudanças e, portanto, não cresce mais. A fase da larva pode durar de meses até mais de um ano, e a fase adulta pode durar de uma semana a alguns meses. A duração dessas fases depende da espécie. Temos como exemplo de animais holometábulos borboletas, moscas e pulgas. Bom, agora nós vamos falar várias curiosidades sobre os insetos. Não é novidade que os insetos superam os seres humanos em quantidade, mas você sabia que há aproximadamente 200 milhões de insetos para cada um de nós? O besouro é a criatura com maior quantidade de espécies registradas, são mais de 250 mil animais diferentes. As abelhas conseguem carregar pesos 300 vezes maiores que o próprio corpo. Formigas conseguem comunicar-se através do olfato e possuem 5 narizes diferentes. Baratas sobrevivem mesmo se as suas cabeças forem arrancadas. Vivem cerca de uma semana, até que morrem de fome, por não conseguirem se alimentar. 2 baratas podem procriar até 100 mil filhotes em apenas um ano. As borboletas são coloridas para atrapalhar os pássaros que as caçam. Ao baterem as asas, refletem o sol nos olhos de seus predadores e têm mais chance de escapar. A formiga é o inseto que possui o maior cérebro, se falarmos proporcionalmente ao resto do seu corpo. Pernilongos fêmeas vivem em média 3 vezes mais do que os machos. As abelhas possuem 5 olhos. O olfato do bicho de seda é tão sensível que reconhece uma fêmea a mais de 10 km de distância. Grilos conseguem saltar de objetos cuja altura seja 500 vezes maior que a sua. A cor mais atrativa para os mosquitos é o azul. Cientistas estimam que haja mais de 7 milhões de espécies de insetos ainda não catalogados. Aproximadamente 30% da produção mundial de vegetais é consumida por insetos. Os animais que mais matam humanos são os mosquitos, porque transmitem doenças presentes no sangue. O total de formigas existente no mundo pesa 15% de todo o peso gerado por seres vivos no mundo. O mel nada mais é do que o vômito da abelha. Um dos fósseis mais antigos é o de uma libélula gigante, justamente com 300 milhões de anos.
crustáceos são animais invertebrados componentes da classe crustácea, que fazem parte do filo dos artrópodes, pois têm o corpo coberto com exoesqueleto quitinoso. Possuem apêndices articulados e corpo segmentado. A cabeça e o tórax estão fundidos em uma peça única, o cefalotórax. A maioria dos crustáceos habita no mar, mas há algumas espécies de caranguejos que são capazes de viver também no ambiente terrestre. Quase todos os seres dessa espécie nascem de ovos, sendo que a maioria deles atravessa uma fase intermediária pela qual se mostram muito diferentes dos animais que transformam quando adultos. Ao chegarem à fase adulta, cobrem-se com uma casca grossa. Posteriormente, essas cascas sofrem um processo natural de mudança e substituição. Alimentação. Existe uma grande variedade de hábitos alimentares nos crustáceos, podendo ser filtradores de matéria orgânica em suspensão, carnívoros, herbívoros e saprófagos. Digestão. O sistema digestivo dos crustáceos é completo. O estômago pode ser composto por duas câmaras, a cardíaca, que ajuda a triturar os alimentos devido à presença de dentinhos calcificados, e a pilórica, que digere os alimentos com enzimas. Circulação e respiração. Os sistemas circulatórios e respiratórios estão conectados. O sistema circulatório é considerado aberto, ou seja, o sangue sai do coração pela aorta, circula em um espaço conhecido como hemocele e volta para os vasos sanguíneos. Nos lados de cada segmento do tórax tem brânquias que fazem as trocas gasosas e tem vasos sanguíneos infiltrados. Excreção. Os excretas presentes na hemocele são levados para as glândulas verdes, onde ocorre a filtração e a liberação pelo poro que se abre na base das antenas ou das maxilas. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos crustáceos é composto por um cérebro ganglionar que manda nervos para os demais órgãos e segmentos onde estão presentes gânglios menores. Reprodução. Os crustáceos são, em sua maioria, dioicos e realizam fecundação interna e com desenvolvimento indireto que pode ser por metamorfose ou anamorfose, desenvolvimento gradual. Caranguejos são caracterizados por terem um corpo totalmente protegido por uma carapaça, 5 pares de patas terminadas em unhas pontudas, o primeiro dos quais normalmente transformada em fortes pinças, e possuem 2 olhos na extremidade da cabeça. Seu peso é, em média, 1 kg, mas algumas espécies podem chegar a 20 kg. Seu tamanho vai de 8 a 20 centímetros em média. Algumas espécies são maiores. Suas cores variam de acordo com a espécie, por exemplo, vermelho, amarelo e marrom. Reprodução. A fase do acasalamento ocorre após a troca de carapaça da fêmea. Geralmente, caranguejos reproduzem de maneira sexuada. Algumas fêmeas desse grupo liberam sinais químicos na água para atrair os machos, que disputam quem é o mais forte num processo denominado corte. As fêmeas produzem facilmente entre 300 mil e 700 mil ovos. Após o período de incubação, os ovos eclodem e começa o processo de andada quando os recém-nascidos se dirigem até a água, já que as larvas do caranguejo possuem a capacidade de nadar. Habitat. De modo geral, a maior parte deles podem ser encontrados no mar, mas também são verificados em ambientes de água doce ou terrestre. Mas o melhor habitat é simplesmente aquele que está disponível. No ambiente marinho, ocupam desde sedimentos vivendo sobre parcial ou totalmente enterrados até cavidades presentes nos fundos rochosos e possuem uma capacidade enorme de adaptação em qualquer tipo de água, até mesmo em águas sujas e poluídas. Alimentação. Algumas espécies são herbívoras e se alimentam de folha das árvores dos manguezais. Outras podem ser carnívoras, adotando estratégias de caça, que incluem pequenos invertebrados, peixes ou até filhotes de tartaruga. Ainda há outras classificações quanto à sua alimentação, como os carcineiros, restos de comidas, os onívoros, carne e vegetais, e os detritívoros, partículas alimentares depositadas sobre os sedimentos. Locomoção. Alguns caranguejos vivem na terra, enquanto outros vivem debaixo d'água. Aqueles que vivem debaixo d'água possuem remos em seus pés traseiros que lhes permitem nadar. Os caranguejos que vivem essencialmente na terra costumam andar de lados.
As pernas de um lado do seu corpo se arrastam, enquanto as outras se movem com uma pequena força, impulsionando-os para o lado. A lagosta é um crustáceo com corpo robusto e revestido de uma carapaça espessa, cheia de espinhos, com cerdas duras no tórax. As fêmeas alcançam 25 centímetros de comprimento, enquanto que os machos podem ir a 36 ou mesmo 60 centímetros. As antenas das lagostas são sempre longas. Reprodução. A fecundação é externa. Os machos utilizam-se de apêndices especializados para transferir seus espermatozoides para os receptáculos seminais da fêmea. Os ovos são então eliminados para fora do corpo e ficam aderidos no abdômen, onde os espermatozoides, que estavam armazenados nos receptáculos seminais, os fecundam. O desenvolvimento é indireto, passando por uma fase larval antes de atingir a fase adulta. Habitat. As lagostas vivem em todos os mares intertropicais, desde a parte que compreende as rochas costeiras até aquelas em que a profundidade é maior. Elas gostam de locais de vegetação ou áreas rochosas, desde que existam muitos moluscos e anelídeos. Alimentação. A alimentação é variada, incluindo algas, esponjas, briozoários, anelídeos, moluscos, ouriços, crustáceos e, excepcionalmente, peixes. Também não desprezam o alimento morto. Locomoção. Move-se lentamente pelo fundo usando seus 5 pares de patas. Contudo, quando precisa deslocar-se com velocidade, nada de costas, usando sua poderosa cauda como forma de propulsão. O tatuzinho é uma espécie de bicho de conta que se enrola em forma de bola quando se toca. Ele pode se manter nessa posição por horas, até o calor diminuir. Dessa forma, perde menos água e respira mais confortavelmente, pois consegue conservar o abdômen úmido. Reprodução. A reprodução é sexuada, onde o macho pressiona o seu lado ventral contra um lado da fêmea e injeta os espermatozoides em um dos gonóporos da fêmea, e repetindo o processo do outro lado. As fêmeas em seu estado sexual são reconhecidas pelo macho por meio da antena, provavelmente por ação de feromônios. Durante a estação reprodutiva, as fêmeas passam pela muda ovígera, onde ocorre a formação de um marsúpio totalmente isolado do ambiente. Ao nascer, os filhotes apresentam um par de pernas a menos do que os adultos, que surge posteriormente. Habitat. É encontrado em todo o mundo. Vivem sob pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Vivem também em locais úmidos. Uma das espécies mais difundidas na Europa é o tatuzinho das cavernas, comum nos lugares arenosos e nas florestas de pinheiros. Alimentação. Ele se alimenta de vegetação e animais, e também de plantas e animais mortos em decomposição.